Amados, vamos dar continuidade. Nós da Igreja Batista Ágape Indaiatuba, nós estamos estudando o livro de Salmos. E existe uma razão para isso. Primeiro, a principal razão é através do Espírito Santo, ele fazer com que eu e você, a gente se torne adoradores do Senhor. A gente vem falando muito de adoração. Ela tem um significado muito amplo. Hoje, eu só vou trazer um sinônimo: transformação. A palavra, ela tem que nos transformar. Ela tem que nos melhorar a cada dia. Tá certo? Então, na verdade, hoje nós estaremos orando o Salmo de número 19. Eu peço que você, por favor, já abra no Salmo 19. Esses salmos, esse cântico, que é o cântico de uma visão de um homem, de um rei, de Davi, de uma forma maravilhosa. Então eu convido você a abrir no Salmo 19, nós estaremos orando o Salmo 19 e contemplando o que a palavra do Senhor nos traz hoje de uma forma maravilhosa. Esse salmo é maravilhoso. É um cântico de Davi que começa assim, o próprio Davi. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das tuas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras chegam até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, que é como um noivo que sai dos seus aposentos e se alegra, como um herói a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus e até a outra vai o seu percurso. E nada pode se esconder do seu calor. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por ele se admoesta o teu servo em os guardar a grande recompensa. Que há que possa discernir as suas próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo. Também, Senhor, da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Pai, em nome de Jesus Cristo, o Senhor nessa noite nos dá o privilégio de ouvir a sua palavra, que é a sua palavra, que nesses momentos agora o Espírito Santo do Senhor possa falar conosco, para que a gente realmente frutifique nessa palavra, te adore cada vez mais
nessa palavra e que em nome de Jesus o Senhor transforme a partir de hoje a nossa visão para continuar te engrandecendo e te adorando. Em nome de Jesus nós oramos. Esses salmos, ele é um salmo de contemplação, ele é um salmo de contemplação da criação de Deus, maravilhoso, não é? E aí a gente está falando dos salmos, não é? Que eles são atribuídos a grandes homens que mudaram a história de Israel, que é do povo de Deus. Davi, Salomão, Moisés, homens importantes, não é? Homens segundo o coração de Deus, que criaram através dos salmos, igreja, uma cultura do povo do Senhor, uma cultura nossa, porque nós somos o povo de Deus. Então, quando nós ouvimos esse Salmo 19 de Davi, ele é um salmo que eles usavam, eles utilizavam, eles ministravam, eles cantavam nos templos. Como nós, invariavelmente, cantamos os nossos louvores, cantamos os nossos hinos, cantamos os louvores de adoração, muitos deles saindo dos próprios hinos. A gente vê, não é? Os ministérios de louvor e adoração, não é? Evidentemente se baseando nesses hinos, nesses cânticos. Há inclusive alguns salmos que foram exclusivamente feitos, ministrados pelo Espírito Santo para que eles pudessem ser apresentados nas igrejas, nos templos, já projetando Jesus Cristo. Salmos maravilhosos de gratidão, de agradecimento. E esse, na verdade, nos traz, puxa vida, se nós tivermos essa visão a partir de hoje de Davi, desse salmo que nos traz a contemplação das obras de Deus, não é? A contemplação e gratidão, não é? É quando ele começa esse salmo dizendo: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anunciam as obras das tuas mãos, e um dia discurso um outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Então, na verdade, Davi aqui, o rei Davi, através do início, ele está revelando o quê? A grandeza do nosso Senhor Jesus Cristo e a beleza de sua criação. Porque a glória de Deus é a assinatura do Criador. A glória de Deus nós sabemos o que é. É a presença de Deus. E hoje ele nos traz uma palavra que eu e você com certeza sabemos. É absolutamente real. Isso desde sempre nós sabemos. Que a natureza e tudo que nela há é a manifestação física de Deus. É a manifestação física. A natureza e tudo que nela há. Eu e você. Nós, e eu me incluo nisso, igreja. Eu me incluo nisso. Né? De uma forma absolutamente real. Nós buscamos, e é uma necessidade nossa, de buscar sempre o palpável, de buscar uma realidade que eu possa tocar. É por isso que Deus ele se apresenta de uma forma absolutamente exata, dizendo: sem fé é impossível me agradar. Mas o que Davi, ele desperta hoje nos nossos corações, e é o objetivo deste verso,
é fazer com que eu e você seja tocado pelo Espírito Santo e glorifique a Deus pela criação dele. Muitas vezes nós queremos ver Deus. Eu tive muita dificuldade quando eu me converti, muita dificuldade. Eu queria ver Jesus, eu queria estar com Jesus. Até pela minha formação exata, eu queria palpar, eu queria ver, eu queria conversar. Mas nós temos, né, Davi vem hoje aqui para nos dizer: contemple a natureza, contemple o firmamento, contemple o sol, contemple que tudo nele há. Nos contemple, contemplar nossa família, os nossos filhos, os nossos pais, os nossos irmãos, são frutos do quê? Da presença de Deus. Amém, igreja? Não é? Então, muitas vezes a gente fica procurando, eu não sou diferente de você. E Davi vem de uma forma maravilhosa e dizer: puxa vida, João, olha a natureza, olha tudo que eu criei. Os cientistas não conseguem provar absolutamente nada de nada ainda. Existe uma comunidade científica na Suíça, que são alimentadas por milhões de dólares mensalmente para tentar buscar uma explicação do inexplicável. Como se nós fôssemos uma grande explosão nuclear, não. Tamanha perfeição de Deus que eu e você podemos ver todos os dias. Então, na verdade, o que Davi vem hoje aqui de uma forma extraordinária através do Espírito Santo é que a gente preste mais atenção nisso. Que a gente dê culto realmente ao Criador, em função de toda a criação. Amém, igreja? Então eu tenho que cultuar e agradecer a Deus pela esposa que Ele me deu. Amém? Então a minha esposa Ana, ela é o quê? Uma manifestação de Deus. Eu tenho que louvar e adorar ao Senhor pelo Giovanni e a Laurinha. Porque eles na minha vida são o quê? Uma manifestação de Deus. Então que você louve, que você glorifique o nome do Senhor. Quando você vê, né, um ente, um marido, um filho, um irmão, uma mãe, um pai. Porque eles são o quê? A presença real de Deus. Eles manifestam a presença de Deus. É lógico que tem algumas coisas que devem ser consertadas no relacionamento. É evidente, não é? Entre pai e filhos, outras gerações, isso é evidente, né? É por isso que Jesus Cristo fala, né? A transformação tem que ser de glória em glória, a gente tem que ser transformado, a gente tem que melhorar. Mas a gente também tem que verificar isso e agradecer. E o Senhor me leva para um verso, Romanos 1:20, né? Se você puder abrir, eu vou ler Romanos 1:20. O Espírito Santo diz aqui a palavra do Senhor. Ele diz de uma forma maravilhosa aqui, eu vou ler. Romanos 1:20. Porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder e a sua divindade, claramente se reconhecem, desde a criação do mundo, sendo percebido por meio das coisas que Deus o quê? Fez. Eu vou repetir.
Porque os atributos invisíveis de Deus, isso é, a sua eternidade, o seu poder e a sua divindade, que são invisíveis, não são palpáveis, claramente se reconhece. Nós sabemos que Deus é o quê? É um Deus eterno e todo-poderoso. Sabemos de sua divindade porque Ele é Deus. E isso desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que Ele, Deus, o quê? Fez. Ele criou os céus e a terra, Ele criou tudo. Percebe? E aqui, o próprio apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele termina o verso dizendo o quê? Por isso, os seres humanos são indesculpáveis. Ele não está falando aqui que o crente é indesculpável. Ele não está falando aqui que o cristão é indesculpável. Ele está falando que o ser humano, porque o quê? Porque as coisas que foram criadas por Deus, elas são o quê? Absolutamente o quê? Reais. Amém? Elas são absolutamente o quê? Reais. Então, amados, em nome de Jesus Cristo, isso me vem, e me vem como uma bênção isso poder compartilhar, não é? Porque muitas vezes a gente quer um material, não é? A gente quer realmente as coisas, né, do nosso jeito, não é? Nós queremos Deus de certas formas que às vezes a gente não, Ele é presente, Ele é absolutamente, a divindade dEle, o seu poder são manifestos. Eles são manifestos nas nossas casas, não é? Eles são manifestos nos nossos empregos, eles são manifestos, igreja. Amém? Não é? E aí, não é? Davi, não é? Ele nesse verso, ele amplifica tanto, porque primeiro ele fala da coisa tangível, do que eu pego. Olha, você está vendo aí a natureza, isso aqui é Deus. Ó, você está vendo a sua esposa? É Deus. Você está vendo os seus filhos? É Deus. É a minha presença, João. Pega, apalpa, cuida. Mas no paralelo, depois de continuando, além dessa presença material, que eu espero que em nome de Jesus, o Espírito Santo, ele realmente faça que a gente reflita e que a gente medite nisso, que é extremamente importante. Porque nas nossas aflições parece que Deus está distante, Ele não está, não é? E depois que Davi ele fala do tangível, ele começa a falar do quê? De que Deus também deve ser glorificado das coisas intangíveis, das coisas que nós o quê? Às vezes não podemos tocar. E ele vai começando a discorrer isso, né? Algumas revelações de Deus para a minha vida e para a sua vida. Primeiro, a lei do Senhor. Dá uma olhada lá no verso 7a. O que diz o verso 7a? A lei do Senhor é perfeita e restaura o quê? A alma, não é? É a lei, não é? Mas nós temos que acreditar. Não é? Que a lei é o quê? É a vontade revelada de Deus. Como nós temos o quê? No verso 7b, na parte B, o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria. Não é? Então tudo que Deus fala com você, tudo aquilo que vem do Espírito Santo, amados, ele é absolutamente verdadeiro. Não é? Alguma coisa que nós temos que melhorar nas nossas vidas, nós temos que melhorar. Não é? Alguma bênção que nós vamos receber, não é? Nós temos que ir atrás. Mas os testemunhos de Deus é uma verdade absoluta na minha e na sua vida. Como os preceitos também são. Como está lá no verso 8, na primeira parte. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O que são preceitos, igreja? Preceitos são o quê? Ordens específicas. Por exemplo, Deus tem ordens específicas para o casamento. Sim ou não? Sim. De que forma a mulher tem que se comportar e o marido tem que se comportar. De que forma o marido tem que se comportar? Amando a sua mulher como Cristo o quê? Amou a sua igreja, dando importância.
É fácil fazer isso? Claro que não. Porque amar a sua mulher como Cristo amou a igreja é se despojar. Agora, nós precisamos tentar, é a palavra. E outro preceito é relativo à mulher. Qual é relacionado ao casamento? Que ela esteja na mesma missão do marido. Agora, deve haver o quê? Um entendimento para isso. São o quê? Preceitos. Assim como há o preceito de pai para filho. Que a Bíblia é absolutamente clara que eu como sacerdote, a Ana, não é como mãe, ela não pode, nós não podemos o quê? Incitar o quê? A ira. Então eu não posso incitar a ira no Giovanni, eu vou estar pecando. Eu não posso ser injusto com a Laurinha, eu vou estar pecando. Porque isso é preceito. Da mesma forma, eles devem o quê? Me respeitar. Tá certo? Então, isso são preceitos que são o quê? Inquestionáveis. Não é? Agora, todos esses preceitos que está aí no verso 8a, eles são claros, eles são retos e alegram o coração de quem? De Deus. Amém, igreja? Continuando, os mandamentos do Senhor. O que são mandamentos? Instruções. Instruções com autoridade. Não é? A Bíblia é dura, irmão. São preceitos o quê? Os mandamentos são o quê? Instruções de quê? Embutidas de quê? De autoridade, como está lá. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Mas ele também é o quê? Ele vem carregado de autoridade. Nós temos que entender isso. O temor do Senhor, amados. O temor do Senhor é uma das coisas que a gente mais, eu acho, que falou nessa igreja. Que a gente vem sempre falando. O que é o temor? É confiança e reverência ao Senhor. É respeito. Agora, se eu respeito o Senhor, eu respeito uma liderança, eu respeito uma hierarquia, não é? Dentro de casa, dentro da igreja. E Davi aqui no temor, ele é absolutamente claro. O temor do Senhor é límpido e permanece o quê? Para sempre. E terminando os juízos do Senhor, que é o quê? A soberania, decisões de Deus em relação ao quê? Às situações. E esse juízo, ele é por último por quê? Porque é um juízo. Deus, ele vai tomando certas decisões mediante o quê? As minhas decisões, as minhas situações. Por isso que Deus é um Deus de juízo. É um Deus de justiça. Ele vai me julgar e ele me julga conforme o quê? As minhas ações e as minhas atitudes, irmão. Então, às vezes, a gente só precisa orar para que Deus manifeste a sua justiça. E ele vai manifestar, por quê? Porque é a palavra. E todos esses elementos de adoração, tangíveis e intangíveis, faz Davi, e para o verso 10 dizer o quê? São mais desejáveis do que o ouro. São mais doces do que o mel. Amém, igreja? Por quê? É por isso que Davi era um homem segundo o coração de Deus, que ele cumpria isso a risca. Como sacerdote, como rei, ele cumpria. Amém? E fechando o verso 14. As palavras dos meus lábios. Olha que coisa maravilhosa. Olha o que Davi fala, manos. As palavras dos meus lábios. Essas palavras que foram colocadas aqui. E o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença. Senhor, rocha minha e redentor meu. Que tudo isso que a gente ouviu, que tudo isso que a gente falou, que tudo isso que a gente ministrou, seja em quê? Em reverência ao Senhor, em submissão ao Senhor, em amor ao Senhor, em respeito ao Senhor. Porque Ele nos mostra claramente, de uma forma absolutamente clara, a sua presença, que está do seu lado. A sua presença, a presença de Deus está do seu lado. A presença de Deus está do meu lado. Ela é tangível. Amém, igreja? Seria esse o salmo de hoje, né? Que Deus ele atue, não é? Que o Espírito Santo ele possa atuar de uma forma poderosa
não é? Porque são palavras de refrigério. São palavras que devem acalmar a nossa alma. Amém? Né? Então, eu estarei orando agora em nome de Jesus Cristo, tudo aquilo que o Espírito Santo colocou, né? no nosso coração. Depois você já sabe, você tem a liberdade, o tempo de oração, aquilo que Deus falar com você, irmão. Orar por nação, família, igreja, enfim. Depois a gente volta para os pedidos. Amém? Pai, em nome de Jesus Cristo, Deus, que privilégio, Pai. Que privilégio mais uma vez. Na sua palavra e mediante a sua palavra, nós temos a certeza da sua presença. Que o Senhor nos faça, Pai, em nome de Jesus Cristo, ter esse entendimento. A sua presença ela é real, não só no meu coração, não só no meu ser, mas em todos aqueles que me cercam, a minha família, os meus irmãos. Em nome de Jesus Cristo, Pai, eu te agradeço pela manifestação da sua glória, da sua presença nas nossas vidas. Em nome de Jesus Cristo eu oro, Pai, para que todos aqueles que não estão participando agora do culto, que em espírito e em verdade, eles sejam ministrados nessa palavra, Pai, em nome de Jesus Cristo. A todos aqueles que estão assistindo agora, em nome de Jesus Cristo, Pai, que o Senhor possa fazer com que haja esse entendimento. E quando eu falo entendimento, isso nos conforta, isso nos dá força, isso nos dá fé, nos dá esperança, porque o Senhor é conosco, Pai. O Senhor é conosco nas nossas vidas, o Senhor é conosco no nosso ministério, o Senhor é conosco na nossa vida conjugal, o Senhor é conosco na educação dos nossos filhos, o Senhor é conosco no nosso emprego, o Senhor é conosco, Pai, em tudo aquilo que nós nos propusemos a fazer, em nome de Jesus Cristo, Pai. Que o Senhor, através do seu Espírito Santo, faça com que a gente tenha cada vez mais essa certeza da sua presença. Muito obrigado, Deus, que isso faça com que a gente seja mais e mais e mais adoradores. Em nome de Jesus Cristo eu oro, em nome de Jesus Cristo eu agradeço. Amém, igreja. Amém.